atenção na figura, né? O que essa figura representa. Então, descreva o milho de pipoca, né? O milho de pipoca, ele é parecido com a pipoca, né? A cor, a textura do milho, quando ela ainda não está pronta, depois que você coloca para fazer a transformação que ocorre, como é? O que é necessário para que o milho de pipoca se transforme em pipoca? Então, é necessário que o milho entre em contato com uma fonte de calor. Pode ser uma panela, né, no fogo, pode ser no micro-ondas, né, mas precisa de uma fonte de calor para que ocorra a transformação. A transformação do milho da pipoca é reversível? Não, né? Depois que você coloca para fazer que ela estoura, não tem mais como voltar atrás, né? Se transformar em milho novamente. Você já observou outros tipos de transformações à sua volta? Então, por exemplo, o ovo, né? Quando a gente frita o ovo, quando coloca o ovo para cozinhar, a gente percebe que o ovo muda, né? A forma dele crua e a forma dele depois que é levado a alguma fonte de calor, seja para fritar, para cozinhar, ele vai ficar diferente. A água também, né? A água congelada, ela não precisa de fonte de calor, mas ela também sofre uma transformação. Então, nós temos aí alguns exemplos de coisas que sofrem esse tipo de transformações, então é sobre isso que nós vamos falar. Então, vocês vão ver que lá na página 88 e 89 é uma receita, então mostrando também, né, como que você vai fazer o pão. Você vai misturar todos os ingredientes, tem lá passo a passo, o modo de preparo, tudo direitinho, e depois de assado, como que o pão vai ficar. Então, também é uma matéria sofrendo transformação. Então, nesta página, se você quiser aproveitar para fazer a receita, né, lógico que com um responsável, mostrar essa receita aí para alguém da sua casa que tem interesse em fazer, você pode estar fazendo a receita, mas nós não vamos fazer as atividades, mas é interessante a receita. Aí lá na página 90, então, reconhecer a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. O livro que você tem em mãos, por exemplo, é constituído de matéria. Podemos saber quantos gramas ele tem e que ocupará espaço em qualquer lugar em que estiver. A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria. Ela é medida com o uso de uma balança. Algumas unidades de medida de massa são o quilograma e o grama. O espaço que a matéria ocupa é o volume. Por exemplo, o volume de uma bola de futebol é maior que o de uma bola de ping-pong. Algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são o centímetro cúbico e o litro. Então, leia esse texto com atenção para você conseguir diferenciar, né? Então, o que é matéria, o que é massa e o que é volume. Se você tiver dúvida, leia novamente, tá? Para que você observe aí os exemplos, para que você consiga entender qual é a diferença, né? Saber diferenciar uma coisa da outra. Observe as imagens e complete as frases. Na embalagem do leite, há a indicação do volume do produto. Essa é uma medida relacionada ao espaço que ele ocupa. Na embalagem do chocolate, há a indicação de sua massa. Essa é uma medida da quantidade de matéria do produto. Então, leia com atenção aí esses dois exemplos, para que você consiga, como eu falei, diferenciar uma palavra da outra, né? Quando é volume, quando é espaço, né? Quando é massa, quando é matéria. Então, observe aí com atenção. Os estados da matéria. A matéria ao nosso redor pode ser observada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Os sólidos têm forma definida, independente de que estejam em algum recipiente ou não.
Então, observe aí as frutas, né? Os líquidos não têm forma definida, eles adquirem a forma do recipiente que os contém. Então, na jarra, o líquido vai ter uma forma, depois de colocado no copo, a forma é outra, né? Porque ele é líquido, ele vai se adequar aí ao lugar onde você colocá-lo. Os gases não têm forma definida, eles se expandem e preenchem completamente o recipiente que os contém. Então, observe aí no caso, né, das bexigas aí desses balões. A vela é constituída de matéria. Então, observe aí a imagem da vela acesa. Qual é o estado físico da vela? Então, a vela é um sólido, né? Você consegue pegar na vela, né? Ela ocupa um espaço, então ela é sólida. A fumaça que a vela libera quando está aceso também é formado por matéria. Então, assim como a vela, a fumaça também é constituída de matéria. Analise a tabela e o gráfico de barras e responda as questões abaixo. Massa dos alunos. Então, quanto pesa aí cada aluno, né? Então, a Ana 27 quilos, o Matheus 30 quilos, a Roberta 31 quilos, o Tiago 30 quilos. Aí eu tenho um gráfico, então eu tenho uma tabela e um gráfico. Então, no gráfico aí também eu tenho o nome de cada um deles, né? A Ana, Matheus, Roberta, Tiago e o peso de cada um. As informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? Sim. Qual dos alunos tem a menor massa? Então, não é quem é mais magra, quem pesa menos? Então, a Ana. Em sua opinião, qual das duas representações, o gráfico ou a tabela, é a melhor para comparar a massa entre os alunos desse grupo? Então, o que você acha quando você olha na tabela ou no gráfico? Qual dos dois você consegue entender melhor as informações, né? Que você consegue comparar quem tem mais massa, quem tem menos massa. Aí essa resposta é pessoal. Aí aqui nós vamos ter um texto, né? Por dentro de um laboratório. Em um laboratório de ciências, existem equipamentos que fazem a medição da massa de um objeto ou do volume de um líquido. A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que o compõe, bem como ao tipo de matéria. Quando você sobe na balança para se pesar, por exemplo, você está medindo a sua massa. Existem balanças com ponteiros e também com mostradores digitais, que são muito modernas e precisas. Um experimento simples para demonstrar que o ar tem massa é o seguinte: pegue 2 balões de festa vazios e coloque cada um deles em um dos lados de uma balança de prata. O braço da balança fica equilibrado, pois os 2 balões de festa têm a mesma massa. Sopre um dos balões para que fique cheio de ar e coloque-o novamente na balança. O braço vai pender para o lado do balão cheio de ar, pois sua massa é maior que a do balão vazio. Você entendeu? Se não entendeu, leia novamente. Então, observe aí a figura. Para medir a quantidade de massa de um corpo, usa-se a balança. Existem balanças de pratos que são mais antigas. Algumas unidades de medida são o quilograma e o grama. Então, observe aí as figuras, os exemplos de balanças. O volume está relacionado ao espaço que a matéria ocupa. Por exemplo, o volume de uma jarra de suco é maior que o volume de um copo, né? Então, se a jarra estiver cheia de suco e um copo, o volume da jarra vai ser maior. Nos laboratórios e nas cozinhas, é bastante comum usar medidas de volume. No caso dos laboratórios, são usados frascos que possuem marcações precisas do volume. Já nas cozinhas, é comum o uso de copos medidores, que têm menor precisão. Então, algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são o centímetro cúbico, o litro e o mililitro, né, o ml. Balões volumétricos e provetas são usados em laboratórios
pois possuem marcações precisas de volume. Então, observe aí, né, os alunos fazendo as medidas. Então, eu tenho lá 500 ml, 2000 ml, 1000 ml, 250. Então, no laboratório existem, então, esses recipientes que já tem a medida certinha para medir o volume. Então, esta foi nossa aula de ciências. Leia tudo com bastante atenção.